Olá para você ligado nas redes sociais da Mais Comunicação Integrada. Eu sou Igor Lopes, estou aqui ao meu lado com minha dupla de trabalho, Vanessa Palhosa. Pois começa mais um Pode Mais, né, Vanessa? Isso, e hoje a gente literalmente está em dupla, né? É isso aí. Voltando aos tempos do colégio, da escola, enfim, o pessoal já deve estar imaginando do que a gente vai conversar nesse episódio. Se tu fosse minha colega, tu ia fazer dupla comigo? Não sei, eu perguntei antes se ele era um bom aluno, daí ele ficou meio em cima do muro, eu disse, então acho que eu vou procurar outra dupla. Então tá bom, fazer o quê, né? Mas tu pode fazer dupla com a nossa querida diretora da Escola São José de Roca Salles, só para não errar, Rosane Inês Piscinini Volken. Estou. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, nos receber nesse espaço, que é uma nostalgia para nós, né, Vanessa? Com certeza. Falar um pouquinho da vida pessoal, da vida profissional, né? À frente agora como gestora desse super colégio, né? Bem conhecido aqui na nossa região. E falar dessa experiência em sala de aula, essas questões da educação. Muito bem, então, obrigada Vanessa, obrigada Igor pelo convite, né? Falar de educação é sempre um prazer, né? E falar de dentro do Colégio São José o prazer é maior ainda, né? Porque aqui tudo se respira aí, educação o tempo todo. O colégio que já existe há 91 anos, né? Ano passado completamos 91 anos. E 92 então neste ano, né? Caminhamos para 92 anos, é uma longa história, muitas gerações passaram por aqui, se formaram aqui, estão nas diferentes ocupações no mundo do trabalho. Muitas irmãs, porque inicialmente o colégio ele era não só a gestão era a cargo das irmãs, mas também professores. Quando eu estudei aqui, praticamente os professores eram todas irmãs, com exceção da língua inglesa, que era uma professora leiga. Mas é uma longa e bonita história, não é? Como tudo começou? Eu acho que é importante a gente voltar para o início da história, que é aonde começou, que nos projeta até onde estamos hoje e também os nossos sonhos a curto e médio prazo, né? A longo não temos como prever onde estaremos, o que estaremos fazendo, mas com certeza esse é o meu lugar, né? Acho que o colégio é minha segunda casa. Aqui minha mãe estudou aqui, ela foi interna na época em que o colégio funcionava em regime de internato. Meus irmãos estudaram aqui, uma grande parte dos sobrinhos estudaram aqui e meus filhos também. Então tem muito a ver com a nossa família, né? Tem muita emoção, muito sentimento envolvido, né? E estar com crianças, adolescentes, professores é uma experiência muito rica, que desacomoda a cada dia, que te faz buscar novas respostas para esse mundo que está em constante transformação, e a educação não pode ficar parada, né? A forma das coisas acontecerem, quanta coisa nova vem surgindo e nós não podemos deixar de levar em conta. Porque a escola é um recorte da sociedade. Muito bem. E agora, tirando o lado da diretora, voltando para o lado da aluna, como é que tu era na escola? Tu era da turma do fundão, era mais certinho? Olha, na verdade eu era uma aluna bastante dedicada, posso dizer isso sim, porque sempre gostei muito de estudar, muito. Então, o meu pai e minha mãe sempre deram muito valor para a educação, né? Então, sempre incentivaram, tanto a mim quanto aos meus irmãos. Nós somos em 6 irmãos, eu sou a mais nova dos 6. Todos estudaram e posso afirmar com toda a convicção que foi com muito sacrifício que o pai e a mãe fizeram isso, mas é o grande legado que eles deixaram para nós. Investiram na nossa formação, na nossa educação, e o legado de também valorizarmos a educação, né? E assim eu e meu marido fizemos com os nossos filhos. Nós temos 3 filhos, os 3 estudaram. Graças a Deus, estamos 3 formados, bem colocados no mundo do trabalho, exercendo a profissão que gostam. E a educação, ela é muito mais do que uma profissão, né? A educação, ela engloba tudo, né? Ela é formação humana. Afinal de contas, alunos são, acima de tudo, seres humanos, né? Então, falar dessa caminhada é sempre muito bonito, né?
E tem alguma história assim que te lembra aqui do colégio do como tempo aluna? de aluna? Sim. Então foi uma longa caminhada, né? Porque desde o tempo e vínhamos do interior, então nós vínhamos de ônibus do interior. Era um tempo bem diferente de hoje, claro. E a minha mãe, meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito e a gente ajudava eles. Então a mãe fazia queijo, seguindo uma herança do meu avô materno, que tinha fábrica de queijo. Então eu e minha irmã mais próxima de idade comigo, a Rovena, nós nos intervalos de recreio a gente então entregava o queijo. Tínhamos os pontos onde nós fazíamos a entrega do queijo. E eventualmente nós podíamos comprar lanche, mas não tinha cantina na escola, cada um trazia seu lanche. Mas muito eventual nós tínhamos assim a permissão de comprar lanche numa padaria que tinha bem próximo à igreja. Era incrível, né? E aí comprávamos uma mil-folha, uma cuquinha, e era muito delicioso, porque a gente quase nunca comia isso, né? Nós trazíamos o nosso lanche, como os demais colegas faziam. E no ônibus também era um momento de encontro, porque o ônibus vinha cheio de alunos, né? E era um momento que a gente vinha conversando sobre coisas da escola, enfim, coisas da vida. Todo mundo trabalhava, não trabalhava em casa, ajudando no serviço, tanto no serviço de casa como ou ajudar a tirar leite, ajudar a ir na roça. E isso eu tenho certeza que isso nos ensinou bastante. A gente aprendeu a dar valor a cada coisa, a cada conquista, por pequena que ela seja. E saber que nada vem sem esforço. Acho que essa foi uma lição muito importante. E aqui no colégio, sim, eu de fato, eu gostava de estudar, eu era bastante dedicada, sempre passei com boas notas. Aí, quando terminei o ensino médio, na época era o 2º grau, eu fiz praticamente uma aventura para a época, porque eu me formei com 17 anos. E aí eu fui fazer vestibular. Passei na Universidade Federal e foi também um grande desafio, porque para uma menina saída de Roca Salles para estudar em Porto Alegre há tantos anos atrás, hoje estou com 58, né? Então há 41 anos atrás era um grande desafio. A saudade de casa, enfim, um cenário completamente diferente. Mas eu aprendi muito mesmo, a enfrentar desafios, a não desanimar. Eu sentia saudade, muitas vezes chorei de saudade de casa, mas me fez crescer como ser humano enfim, e até um aprendizado para a vida também, né? Não só profissional. E como tu descobriu a vocação para ensinar? A vocação para ensinar. Eu tinha o desejo de trabalhar com pessoas, né? Na verdade, eu tinha um sonho de ser fonoaudióloga. Era o meu, quando eu lia sobre profissões, bem diferente, né? E não tinha as profissões que tem hoje, sabe? Na verdade, era muito menos, né? E o meu desejo, na verdade, era ser fonoaudióloga. O curso de fono só tinha na Universidade Federal de Rio Grande, na FURG, que era muito longe. Na época, ir para Porto Alegre já era uma aventura. E aí eu descartei a fono e fui para a pedagogia. Me realizo, né? E eu acho que tem muito a ver, porque, claro, a fono caminha por outros meandros da ciência, mas também preocupada com o desenvolvimento do ser humano. Então, entendo que elas andam de mãos dadas, né? São profissões que têm muito em comum. Mas seguiu só, então, a pedagogia? Fiz a pedagogia, depois fiz a especialização em orientação educacional, né? Fonoaudióloga, desistiu? Não, desisti. Esse sonho eu guardei. Guardou? Guardei. Então, tá bom. Mas eu valorizo muito essa profissão. Valorizo muito porque eu sei que ela é essencial para as crianças e, enfim, valorizo muito esse profissional, assim como valorizo as outras profissões. Muito bem. E a tua primeira experiência, Diri, né, em sala de aula foi aqui no São José? Não, também. E como logo que nós casamos, nós moramos por 10 anos na Bahia, né? Meu marido é daqui também, o Arli é daqui de Roca Salles, também estudou aqui no colégio, mas nós moramos 10 anos na Bahia, os filhos nasceram lá, e lá eu trabalhei como daí na verdade eu trabalhava na gestão, eu era vice-diretora de uma escola, também de uma escola da rede privada. Foi uma experiência bem rica. A dona e diretora da escola se tornou uma grande amiga minha. Depois ela teve um problema de saúde, ela precisou se afastar por um tempo, eu assumi a direção. Então eu fiz uma experiência bem
bem rica mesmo, né, num cenário diferente do nosso, porque é uma outra realidade, né, uma outra cultura, e aprendi muito e continuo aprendendo e tenho ainda muito para aprender, com certeza. Daí depois que voltei, fui muito bem recebida aqui no colégio. Na época a direção era de uma irmã, a irmã Edibac, e aí eu atuei aqui como coordenadora da educação infantil e anos iniciais, e trabalhei com ensino médio, com sociologia, filosofia, ensino religioso, e foi também uma experiência boa, bem interessante. E depois, com o passar do tempo, eu fui convidada então para assumir a direção, o que inicialmente parecia um pouco complexo, numa escola onde sempre a gestão esteve a cargo de religiosas, das irmãs, a quem eu respeito muito, muito mesmo, e me parecia um pouco complicado, mas enfim, eu demorei para dizer sim, mas vamos lá, né? Vamos lá para mais esse desafio, né? Então eu assumi a direção no ano de 2009 e cada ano eu vejo que assim a gente precisa aprender mais, novos processos, novos desafios, novas técnicas, né? Porque o mundo anda depressa. Vivemos em tempos líquidos onde a mudança é a coisa mais certa. Então a gente não podemos perder a essência. O que é essencial precisa ser mantido, mas temos que estar, né, sempre atentos à mudança também, que se faz necessária, né? Professora e também diretora, dessas duas profissões que se encaixam, né, no ambiente escolar. Quais foram as tuas dificuldades? Pensou em desistir alguma hora ou não? Não, na verdade desistir não, nunca pensei em desistir. Elas assim, são afins, sim, porém o trabalho dentro da sala de aula, tu tem uma relação muito direta e próxima com o aluno, né? Porque tu está o tempo todo com eles. O trabalho na gestão, ele tem uma dimensão diferente. Tu tens os alunos, sim, mas não numa relação diária, próxima, todo dia. Claro que sim, numa relação próxima, mas tem o professor, tem os funcionários, tem as famílias, tem a mantenedora, porque hoje o colégio ele faz parte de uma rede, a rede ESE, Educação Escalabriniana Integrada. Então tem ações que são de rede, que tu tem que estar atento para isso. São processos diferentes, mas em momento algum pensei de desistir nem de um nem de outro. Então, e dentro dessas duas, digamos, dessas duas funções, enfim, tem algum momento que mais te marcou? Acredito que vários, óbvio. Vários, e agora sim, nesse momento seria difícil lembrar de todos, mas foram muitos momentos que marcaram de forma positiva. E eu penso que assim, o mais recente foi o grande desafio da pandemia. Acho que ele marcou a toda a sociedade, ao mundo todo, mas de modo especial a educação. E foi um cenário assim que de um dia para o outro a escola tinha que funcionar de portas fechadas. Então foi muito aprendizado, foi um grande desafio para todo mundo, para o professor, para todos. Nós trabalhamos até uma quarta-feira, em março, sabendo que inicialmente por 2 semanas, que teríamos que trabalhar de portas fechadas. Mandamos atividades impressas na quinta e na sexta, na segunda já começaram aulas de forma remota e claro que fomos aprimorando. E aqui eu preciso destacar o trabalho incansável da coordenação pedagógica, dos professores que abraçaram o desafio e fizeram as coisas acontecerem. E claro, as famílias que também fizeram sua parte, os alunos. Mas eu destaco, sem sombra de dúvida, o trabalho da coordenação pedagógica e dos professores que, olha, merecem aplausos, né? Porque a educação, ela é essencialmente interação, é olho no olho, é o estar com, e isso não foi possível, né? Mas as coisas tinham que acontecer apesar da distância, né? Então, foi realmente, em tempos atuais, eu creio que foi o que mais impactou. De forma negativa, a preocupação, mas também de forma positiva, porque foi um grande aprendizado. E também a confirmação do quanto a escola é importante, do quanto estar com é importante, né? Eu acho que a pandemia trouxe um grande ensinamento, né? Que é o estar com as pessoas, poder o olho no olho, né? Isso é imprescindível, especialmente na educação.
E no pós-pandemia teve alguma mudança significativa na forma de ensinar ou permaneceu a mesma anterior à pandemia? Na verdade, se vinha caminhando para essa questão toda do uso da tecnologia na educação, metodologia aula invertida, metodologias ativas, enfim, se vinha neste processo. Mas era um processo que ele iria acontecer. Não temos como estimar com precisão quando isto seria implantado. E diante do cenário da pandemia, muita coisa mudou ao longo desse tempo de escola funcionando de forma fechada. Implantamos vários processos novos que estão até hoje e que não vamos mudar. Implantamos o uso da agenda digital e continuamos com ela. É um princípio até de sustentabilidade financeira, ambiental. Chega de recadinho, chega de peso na mochila, os recados... E as famílias foram super cooperativas. Então, hoje nós usamos a agenda digital, implantamos a matrícula online, a assinatura eletrônica, enfim, coisas que facilitam não só a vida da escola, o funcionamento, a gestão da escola, mas também para as famílias. Agilizam, né? Agiliza o processo. Né? A comunicação facilita, mas nunca vamos perder a comunicação presencial, a família vir na escola, trazer o que angustia, trazer dúvidas, preocupações, descontentamentos. Nossa, isso a escola sempre estará de portas abertas, sempre, independente desses recursos que podemos fazer uso e que facilitam, otimizam o tempo, né? E sem contar a questão da sala de aula, equipamos as salas todas com projetores, computador, o acesso à internet, que no início nós tínhamos alunos que ainda estavam em casa, né? Fizemos, em algumas turmas tivemos que fazer um escalonamento, respeitando a capacidade de ocupação dos ambientes, e aí continuou com transmissão de aulas online. Depois, quando o retorno foi obrigatório, não havia transmissão, mas o uso de um recurso que está acontecendo até agora, né? Então, ele é um recurso importante, ele enriquece as aulas, né? Então, ele é um recurso, mais um recurso, porque nenhum recurso pedagógico ele se basta sozinho, né? Priorizar nesse momento o que eu vou fazer, isso os profs fazem com muita primazia. Aproveitando a tua fala, a tua resposta anterior, né, diria a questão de que a pandemia mostrou o quanto a escola é importante dentro da sociedade. Como que tu avalia o cenário, por exemplo, da valorização do professor que a gente fala, não só a questão de remuneração, mas a questão do respeito, porque a gente sabe que provavelmente ainda da nossa época, né, minha, do Igor, a gente tem aquela questão assim, uma hierarquia, digamos assim, né? Hoje a gente vê, talvez não aqui para nossa realidade, mas acredito que não muito longe, a falta de respeito com o professor, agressões, enfim, algo nesse sentido. Como é que tu avalia todas, que também faz parte do processo, sim, né, sim. Do cenário que a gente vive hoje? A educação, assim, ela deveria ser muito mais valorizada do que é. Nós temos exemplo de países que priorizaram a educação e hoje eles se destacam não só na educação, se destacam em todos os setores da sociedade, enfim, porque a educação é de fato a base de tudo, não é demais falar sobre isso, né? A educação, ela melhora uma sociedade qualitativamente e quantitativamente, isso acho que qualquer ser humano com um mínimo de bom senso concorda com isto. O profissional da educação, o professor, nós não temos problema de desrespeito aqui dentro da escola, as nossas famílias, a gente tem uma boa comunicação com a família, não vivemos num paraíso, nós ainda temos muito para melhorar e a gente está sempre em processo. Mas eu vejo que, de um modo geral, o professor ainda não é valorizado como ele merece ser valorizado. E eu digo mais, não é uma questão financeira. O financeiro todos nós precisamos para sobreviver, enfim, isso aí seria hipocrisia se disséssemos que não. Mas valorizar pelo tanto que o professor se dedica para estar em sala de aula. Porque não é simplesmente hoje de manhã eu acordo, pego minha mochila e vou para o Colégio São José trabalhar com os meus alunos. Tem toda uma preparação para acontecer esta aula, né?
E tem todo um estudo. Na verdade, o professor continua estudando. O bom professor estuda a vida toda. Não tem como parar, né? E assim, novas teorias que vêm surgindo, os acontecimentos. Um professor de geografia, olha quanto o mundo mudou nos últimos tempos. Então, na língua portuguesa, tivemos a reforma e em qualquer componente curricular. Tivemos a implantação da Base Nacional Comum Curricular, que trouxe uma mudança grande, o novo ensino médio, todas essas questões que precisam ser discutidas, analisadas, estudadas, compreendidas. Então, assim, tem muita dedicação. O trabalho do professor, ele é essencialmente dinâmico. Então, o professor ainda, a educação precisa ser muito mais valorizada. E isso a gente fala, não é só no cenário nacional, é estadual, municipal. A educação precisa ser vista e compreendida como prioridade de qualquer administração. Então, e ela reflete em tudo. Um povo com mais acesso à educação, ele tem mais saúde, ele se alimenta melhor, ele vive melhor, ele tem uma saúde emocional e mental melhor. Enfim, é inegável o valor e a importância da educação. E, logicamente, do professor, porque a razão de existir uma escola são os alunos. Só que se não houver bons professores, nós não teremos alunos bem preparados, né? Então, quem faz a proposta pedagógica de uma escola acontecer é o professor em sala de aula, né? Isso é indiscutível. Com certeza. E mudando agora um pouco de assunto, qual é o teu sentimento? O que tu sente quando tu é reconhecida por ex-alunos ou alguém que te conheceu, ou talvez agora como diretora desde 2009, alunos saindo da escola, indo para o mundo afora, em trabalhos, enfim. Qual é o teu sentimento de, passei na rua, fui no mercado, fui reconhecida? Qual é esse sentimento? É um sentimento bem, bem bonito. É de gratidão, é de alegria, de satisfação. E assim, como tu disseste, hoje os alunos estão nesse mundo globalizado, hoje a gurizada foi, né? E é bacana isso. E eu tenho o exemplo dos meus filhos, eu não tenho nenhum filho morando aqui, eles saíram para estudar, enfim. Mas assim, que bacana vê-los conquistando, vê-los, acima de tudo, se tornando bons profissionais, seres humanos bons. Isso nos enche de orgulho, inclusive, porque a gente fez parte dessa história, né? Então, assim, de vez em quando tu vê nas diferentes profissões, né? Então, um projeto que é de um aluno que hoje é arquiteto, um engenheiro, um projeto bonito, eles envolvidos em projetos interessantes, profissionais da área da saúde atendendo alunos de hoje, né? Eles, quando foram alunos aqui, hoje estão atendendo nossos alunos, ex-alunos que hoje são professores aqui no colégio. Eu tenho alunos, meus ex-alunos que hoje são meus colegas aqui no colégio. Isso nossa, coroa de êxito, né? Uma caminhada. Isso enche a gente de alegria. E aí a gente tem várias gerações que passaram aqui no colégio. Netos, filhos, bisnetos, enfim. E também isso prova o quanto a gente tem o quanto nós precisamos dar o nosso melhor. Porque essas famílias confiam na escola, confiam no Colégio São José. Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós estamos formando gerações, ajudando as famílias a formarem seres humanos. Então nós não formamos pessoas, mas nós acompanhamos esse processo de formação e fazemos as intervenções sempre que necessário. Então assim, é o senso de responsabilidade. Esse bate forte, né? Então, hoje nós temos bebês aqui, que estão aqui o dia todo conosco, né? Porque nós atendemos de 4 meses ao ensino médio. Então, esses bebês estão aqui, nossa, eles são muito nossos também. E aí, volto a dizer, o senso de responsabilidade dessas famílias efetivamente confiam no nosso trabalho. Saem daqui, vão para o seu trabalho, sabendo que sua maior preciosidade está aqui conosco e precisa e deve estar sendo bem cuidada. Isso é muito importante. Acaba aumentando o número de filhos, né? Sim, tem os 3 que tu gerou, mas os que agora estão passando tem filhos, netos e tudo, né? E a gente vibra com isso. Professoras que têm seus bebês e seus filhos estão aqui conosco.
Então, assim, é a vida que se renova, são ciclos, e ciclos terminam, começam novos. Então, de aluna para prof, depois para direção, mas assim, volto a dizer, um sentimento muito forte, né? Assim, eu realmente me sinto em casa, aqui me sinto em casa, né? E tem todo o trabalho bonito das irmãs, que é como tudo começou e que continua, né? Hoje nós temos a irmã Maria Antônia na coordenação da pastoral escolar, costumo dizer que é o coração da escola, né? E é isso que é bonito, né? Assim, vamos mudando, as coisas vão se renovando, mas a essência permanece fortalecida. Isso precisa acontecer. É que nem na família, né? A educação que recebemos dos nossos pais, algumas coisas foram mudando, certamente com os meus netos vai ser um pouco diferente, mas o essencial precisa ficar. Esse não pode se perder. Muito bem. Já para a gente encaminhar nosso Pode Mais especial do Dia do Professor, queria que tu deixasse uma mensagem, né? O que é ser professor? Pode ficar à vontade aí para dizer para os nossos telespectadores aí. Olha, primeiro, obviamente, eu vou parabenizar os professores do Colégio São José, né? Não só parabenizar, agradecer. O colégio existe porque vocês estão aqui e ninguém faz nada sozinho. A educação, ela é efetivamente um trabalho coletivo, né? Tanto que ela não acontece sem o estar com, né? O estar com o aluno, o estar entre colegas para estudar, para conversar, para pensar em novas estratégias. Então vai inicialmente o meu muito obrigado, meu parabéns aos professores do Colégio São José. E aqui complemento, estendendo esse parabéns a todos que já fizeram parte do colégio. Eu tenho 2 irmãs que já foram professoras aqui no Colégio São José, e não só a elas, né, mas enfim, as irmãs todas que passaram por aqui, que se dedicaram, nossa, muito, um trabalho bonito de doação, de amor, e aos professores do mundo todo. O que seria do mundo se não houvessem professores? O que seria do mundo se não houvessem escolas? E aí preciso trazer isto, que, por exemplo, houve um movimento do homeschooling, um processo dos pais ensinarem seus filhos em casa, que não é uma coisa simples, não é só o pai ensinando, mas assim, o quanto precisa pensar sobre isso, do que nós vamos privar nossas crianças e adolescentes se isso chegasse a acontecer. Né? O quanto as crianças crescem, aprendem um com o outro. Temos o processo, temos toda a questão da inclusão, o quanto nós aprendemos com quem é diferente de nós, com quem aprende diferente de nós, o quanto nós crescemos como seres humanos com isso. E aonde isto é oportunizado, aonde é mediado esse processo? É na escola. E é mediado por quem? Pelo professor. Então, parabéns a todos os professores do mundo todo. Bom, agora a gente vai fazer aquele tour, né? A gente vai nos acompanhar aí para conhecer alguns ambientes aqui, né? Claro que a escola é grande, a gente não vai mostrar todos um por um, mas a gente vai pegar algumas partes principais e conhecer um pouquinho mais também do trabalho realizado aqui por esses profissionais aqui no Colégio São José. Bora lá? Vamos lá, então. Vamos lá. Diria uma coisa que é legal destacar é que você tem uma parceria com o IASIG, né? Sede implantado, enfim, e que é uma coisa que também é um diferencial aqui do Colégio São José. A gente fala que tem estamos aqui estampado aqui e na verdade aqui são atendidos alunos do colégio, né, que têm a oportunidade então de fazer o curso de inglês aqui, estando aqui no colégio. Essa é pensando também na comodidade dos pais, porque teriam que se deslocar, leva, busca, e eles estão em horário de trabalho, então isso também facilita a vida das famílias. E é uma aceitação boa? Boa, especialmente das crianças menores, né? Bom, que essa então temos a sala Onde é? Aqui? Ela faz atividades. Esse espaço, então, a professora Isabelle atende alunos da inclusão, faz atividades específicas, complementares ao trabalho de sala de aula,
né? E, enfim, é um espaço onde Acaba sendo um atendimento mais individualizado. Isso aí, um atendimento individualizado para que eles também estejam bem preparados, né? O que é, com certeza, de extrema importância. Agora a gente vai para o segundo andar, então. Vambora. Então temos as salas de aula, no final do corredor os banheiros, a sala de coordenação aqui. Aqui tem a nossa escola de códigos. Nós temos o acesso à escada de emergência, a saída do elevador também, né, atendendo às questões da acessibilidade. E aqui o nosso salão de aula. O salão, então, é um espaço, ele tem múltiplas utilidades. Palestra para pais, tivemos na semana passada uma bem interessante. Atividades com os alunos, palestra para os alunos de diferentes temas, oficinas, atividades com as crianças, o chá literário, que é, na verdade, assim, nós temos vários projetos sempre em andamento, novos, alguns que acontecem com um intervalo de tempo, mas alguns que vão, sentimos a necessidade, colocamos ao longo do ano, né? Bastante ênfase ao hábito da leitura, né? Ao desenvolver o espírito crítico, todas essas questões, o empreendedorismo, palestras formativas, também questões de Enem, vestibular, porque também é uma temática importante, especialmente para os alunos que estão concluindo o ensino médio. Então, assim, os projetos, eles enriquecem, eles fazem parte do currículo, o trabalho é bem dinamizado e ele, na verdade, o trabalho através de projetos, ele tem justamente esse objetivo, né? Dar um significado maior ao processo todo de aprendizagem, que nada acontece separadinho na escola. As coisas todas têm uma relação umas com as outras, né? Tu faz um projeto de literatura, ele tem um objetivo e ele vai desenvolver habilidades importantes para todos os componentes curriculares, né? E especialmente também para trabalhar todas as questões das habilidades socioemocionais, que é o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular e o que nós sabemos que é essencial no mundo de hoje, né? Tanto no mundo das relações assim familiares, de amigos, no mundo do trabalho. Sabemos hoje, por exemplo, que nossos alunos vão trabalhar em profissões que ainda nem existem, ou profissões que serão reorganizadas, que acontecerão de uma forma diferente. O que é essencial para esses alunos? Que eles saibam trabalhar com o outro, que eles tenham a capacidade de ouvir o outro, a capacidade de encontrar soluções, de resolver problemas, de enfrentar desafios, e isso é muito maior do que só um componente curricular. Isso está inserido na proposta pedagógica do colégio como um todo. Bom, agora a gente vai invadir uma sala de aula, né? Cavaleza nem gosta. Oi, bom dia, tudo bem? Você está. A gente está fazendo um tour aqui pela escola, um episódio, né, que vai para o nosso Pode Mais, depois a gente vai compartilhar aí, nós estamos tendo uma conversa bem bacana com ela. A gente gostaria de mostrar um pouquinho, né, de nossa, desculpa, atrapalhar também. Então, quantos alunos a gente tem hoje na escola? 507. E aqui é a turma do? Que é o nono B. Essa duas turmas do nono hoje, esse é o nono B. Bom, pessoal, Dá um tchauzinho aí pra nós. obrigada, viu? Valeu. Boa apresentação aí. Só pra gente destacar, enfim, que essa questão justamente por ser um colégio de boas é uma das essências, né, que o colégio sempre traz essa valorização, esse momento mais religioso, digamos assim. Você que faz um pouquinho dessa parte. Sim. Nós temos vários momentos de oração no início da manhã, uma reflexão, que é uma manhã que faz, prepara, enfim, não só no início da manhã, vários momentos. Nós temos o segundo sábado de cada mês, que é a liturgia da missa na Igreja Matriz, é nossa responsabilidade, por exemplo, no sábado do Dia dos Pais.
estamos no mês de agosto, mês das vocações, é importante falar o quê? Valorização da vida, né? A escolha, ouvir a tua vocação, olhar para a tua vocação, é valorizar a vida, né? O que vai me fazer feliz, o que vai me completar como ser humano. E aí, logicamente, isso está linkado com a escolha de uma ocupação no mundo do trabalho. Porque as coisas, o mundo do trabalho faz parte da vida. Então, a escolha de uma profissão, ela também faz parte de dar valor à minha vida. Né? De olhar para mim e ver onde eu vou me completar como ser humano e aonde eu vou estar fazendo algo para melhorar a sociedade. Né? Porque uma profissão, ela tem que, os seres humanos, os nossos alunos, qual é o nosso propósito? Que eles saiam daqui e tornem a sociedade melhor. Façam a diferença no mundo. Peraí, antes de qualquer coisa, que turma que tá aqui? Quem gosta da Diri, levanta a mão então. Ei. É um espaço muito visitado pelos alunos. Nós temos a professora Vanessa, que é a responsável pela biblioteca, e ela tem na organização semanal, ela tem os horários de contação de história. E aí acontecem coisas fabulosas no momento da contação de história. Ela já saiu, mas ela prepara coisas incríveis para esses momentos. Às vezes aqui na biblioteca, às vezes no pátio, em diferentes ambientes da escola. E esse um espaço muito visitado. Nossos alunos leem muito. Isso é muito importante, muito bom. Aqui é a biblioteca infantil, então isso é a literatura infantil. E aqui as crianças então também. Algumas vezes a hora do conto acontece aqui, né, com recursos, com diferentes anticursos. As crianças amam vir aqui, poder escolher o livro que eles vão ler, enfim. Né? Desde pequenos, com certeza. Aqui nós temos a capela. Esse é um espaço em que as crianças eventualmente vêm também. Nós temos por hábito, as crianças não festejam, não fazem um aniversário de forma convencional aqui na escola, com torta. O dia do aniversário é o dia de celebrar a vida desta criança. Então tem um momento de vir, agradecer a Deus pela vida, agradecer a família. É a forma como nós festejamos o aniversário das crianças aqui na escola. Bem diferente. Sem consumismo, valorizando o que é essencial, né? Esse é o cantinho da educação infantil, então um espaço de chegada. E, claro, as histórias, os clássicos infantis, eles trabalham no imaginário das crianças e as professoras exploram muito bem. Então, são momentos, isso daqui pode render muito numa aula para uma criança, né? Aqui temos as imagens das edições da Noite do Pijama, que aí também tivemos que, em função da pandemia, acabou não acontecendo, mas foram momentos memoráveis, né? Com certeza vamos retomar. As crianças, então, se programam, nesse dia não tem aula, e eles vêm no final da tarde, tem uma programação bem específica, e aí dormem na escola, junto com as profs, e passamos a noite aqui. É uma aventura incrível. Aqui é uma das salas da educação infantil, e as mesinhas, então, permitem diferentes composições, trabalho em dupla, grupinhos, individual, dependendo da proposta da professora, né? Até para eles aprenderem a trabalhar com o outro colega, dividir material, ouvir o colega, e então essa composição de mesas favorece essa diversidade de atividades. Só para a gente ressaltar a faixa etária que é o público atendido desde o berçário. De 4 meses à terceira série do ensino médio. A partir dos 4 meses, que é o que, claro, devidamente regulamentado, autorizado, né? Atendendo todos os preceitos da legislação. Até o ensino médio. Então, sai daqui para a universidade. Tá bom. Ou para a escolha que o aluno fizer no curso técnico, né? Aqui também, como retornamos, não faz muito no recesso, ainda temos aqui
as boas-vindas, né, para os alunos que voltaram entusiasmadíssimos, né? A gente estava vendo aí, né? Sim. Isso é muito bom. Super animado. Enfim, espaços bem iluminados, bem ventilados, os ambientes são todos climatizados, claro, né? Mas o importante é que também são muito bem ventilados. E super coloridos. E como precisa, né, para as crianças. Isso aí. Oi, tudo bem? Como é que é teu nome? Oi, Ana Luísa. Muito bem. Gosta da Dini? Gosto. Então tá bom, você pensou demais. Tadinha. Estamos com obras aqui porque nós estamos revitalizando uma área verde aqui ao lado, que é do colégio também. Nós vamos criar espaços de aprendizagem aí também, um relógio biológico, caminho sensorial que vamos implantar e aí estamos fazendo algumas melhorias aí também. Pra cá, a quadra, temos mais uma pracinha lá. E aqui então nesse espaço verde temos a horta pedagógica. Choveu muito, então agora a gente está fazendo as melhorias. Aqui o portão de saída dos alunos, né, que permanece fechado o tempo todo, abre somente na chegada e saída dos alunos. E a cantina? E a cantina. Né, Vanessinha? É importante. Eita, nós. Porque a gente disse que veio pro cantinho bom. Aqui é um cantinho maravilhoso. E a professora Vanessa é a responsável pela biblioteca e, como eu falei antes, é a prof da Hora do Conto, que faz um trabalho incrível. E como é que é fazer esses contos para as crianças? Eles ficam assim, vidrados, olhando. É maravilhoso, tu entra no mundo da imaginação, né? E eles vão entrando vão participando da Hora do Conto e vão entrando também, né? É um mundo imaginário, mas maravilhoso. Muito bem. Quanto tempo que já tá aqui na escola trabalhando? 7 anos vai fazer agora esse ano. Tem alguma história que lembre, assim, que foi marcante para ti, como sendo professora ou não? É que eu trabalho na biblioteca, né? Tá. Então os alunos até dizem que é aqui que eles fazem as fofoquinhas deles, né? Eles adoram ir na biblioteca nos contar as novidades do final de semana. Então eu sei muito sobre eles, mas também a gente não pode ficar falando. Ah, então tá bom. A gente guarda assim. Ah, muito bem. Olha aí, a Vanessa guarda o segredo. Olha. Os alunos que estiverem assistindo agora ali, ó, a professora, ela guardou o segredo, tá, gente? Fiquem tranquilos. Eu bem que tentei. Não vou contar nada. Então essa é a minha sala, né? E aqui atendo os pais, alunos, profs, enfim. E também no momento de, às vezes, reuniões, em algumas situações específicas, muitas reuniões online agora, né, também. Estamos trabalhando no planejamento estratégico da rede ESA, então tem acontecido encontros virtuais bem frequentes, pensando em melhorias, fortalecimento da rede, melhoria nas escolas, né, porque a rede tem escolas em todo o Brasil, em Minas Gerais, São Paulo, Paraná, vários aqui no Rio Grande do Sul. Trabalhamos em rede, mas sem perder as especificidades de cada localidade. Então, assim, planejamos ações que são coletivas, que são macro, mas ações que também são específicas de cada unidade. Agora a gente vai lá pra frente. Vamos lá pra frente. É o outro pátio. Como eu dizia, né, é claro que algumas reformas, algumas melhorias que se faz o tempo todo, que são necessárias. Assim como foi toda a questão da acessibilidade, aí fizemos a instalação dessa plataforma elevatória para garantir a acessibilidade, o conforto também, e assim vamos. Temos a praça aqui, uma praça que os menores usam. Essa pode ser usada mesmo no período de chuva, que enfim, né, que não é terra, vários espaços. E assim vamos nós. Essa árvore que é a paixão das crianças, e ela é linda em qualquer estação do ano, ela é uma característica, né, aqui da escola, eles amam essa árvore. Quando ela está florida, ela tem florzinhas brancas, quando ela está assim, e aí logo começa a brotar. Né? E esse é o Colégio São José, né? Bom, a gente conheceu, né? Claro que, como eu disse, nós entramos em todos os ambientes de uma maneira bem geral, assim, aqui no colégio, né? E ficamos muito felizes mais uma vez por estar aqui. Como eu disse, a gente tem um carinho super especial. E agradecer, né? Sempre o acolhimento, sempre portas abertas.
E fica o convite, o pessoal pode vir aqui também conhecer o trabalho que vocês fazem. Estamos sempre à disposição. Nas redes sociais, a gente vai deixar aqui para o pessoal também seguir, enfim, acompanhar o trabalho. E quem sabe, né, vir fazer parte da família também do Colégio São José, né, Diri? É isso aí. Temos espaço no coração. Algumas turmas estão, sim, já bem numerosas, mas temos vaga. E fazemos questão de receber para conversar, trocar ideias, né? E assim vamos, construindo, mantendo viva a história do Colégio São José, que ela é construída a cada dia. 91 anos já se passaram, mas tem muito chão pela frente, com certeza. Obrigada, Vanessa, obrigada, Igor. E aí, é isso aí. Vida longa ao São José. Com certeza. Bom, e assim a gente encerra, né, Igor? Mais um Pode Mais. A gente volta na próxima sexta, às 19 horas. Já parabenizando também, né, todos os profs, data super importante, mas que a gente reforça, é dia do professor, enfim, é todos os dias, a gente precisa valorizar, porque nunca é suficiente. E agradecemos a companhia, o pessoal pode nos seguir nas redes sociais da Mais Comunicação Integrada, nos acompanhar no YouTube, Facebook, Instagram, interagir, curtir, compartilhar, né, se tiver alguma sugestão também, manda pra gente e ficamos em contato. A gente volta sexta às 19 horas. Tchau, Igor. Tchau!